Olha só, uma sanção financeira dos Estados Unidos acaba de atingir o círculo íntimo de uma das figuras mais poderosas do Brasil, e a história por trás disso é bem mais complexa do que parece. Vamos mergulhar nisso para a gente entender o que realmente está em jogo. E para começar, olha essa frase do governo americano. Pesa, né? Isso aqui não é só uma frase de efeito, é um aviso bem direto de que certas ações trazem consequências. E, pelo visto, uma dessas consequências acabou de se tornar bem real. Pois é, e aqui está a notícia central. Segundo a fonte que estamos analisando, o novo alvo é a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Isso eleva, e muito, a pressão, sabe? Torna a questão muito mais pessoal, atingindo diretamente a família de uma autoridade de altíssimo escalão. Ok, mas para a gente entender o tamanho do impacto, a gente precisa olhar para a ferramenta que os Estados Unidos estão usando. E adianto, não é uma coisinha qualquer. É uma lei americana, bem específica e muito, muito poderosa. O nome dela é Lei Magnitsky. E o grande lance dessa lei é que ela não mira em países inteiros, não. Ela vai direto na pessoa, no indivíduo que supostamente cometeu algum abuso grave de direitos humanos ou um ato de corrupção importante. É tipo um tiro de precisão, sabe? Permite ao governo americano congelar bens e até proibir a entrada da pessoa no país. E as consequências são pesadas e imediatas. Qualquer tipo de relação com empresas americanas é cortada. Contas bancárias que a pessoa divide com outros podem ser bloqueadas. E o mais importante, qualquer ativo, qualquer dinheiro que esteja ligado ao sistema financeiro americano é congelado. Na prática, é quase um isolamento total do maior sistema financeiro do mundo. Agora, aqui a história começa a ficar ainda mais intrigante. Porque veja bem, não é a primeira vez que a gente vê essa lei sendo usada nesse mesmo contexto. Já rolou antes. E o que aconteceu da outra vez? Bom, é um verdadeiro mistério. O material de base lembra que o próprio ministro já tinha sido alvo de uma sanção parecida. Só que o desfecho disso nunca ficou totalmente claro para o público. A resposta oficial do Brasil na época criou uma situação de ambiguidade que dura até hoje. E aqui o conflito fica nítido. De um lado, tivemos uma ordem pública do então ministro da Justiça, Flávio Dino, para que os bancos simplesmente ignorassem a sanção. Mas, do outro lado, fica aquela pergunta que não quer calar. Os bancos iriam mesmo arriscar multas bilionárias dos Estados Unidos? A teoria que a fonte levanta é que eles podem ter obedecido à ordem americana, só que em silêncio, sem fazer alarde. E é exatamente esse histórico incerto que nos traz para o coração do problema de agora. Com base no que aconteceu, ou no que a gente não sabe se aconteceu, a grande questão é: como os bancos vão reagir desta vez? Essa é a dúvida de US$ 1 milhão, né? A falta de uma confirmação pública, seja dos bancos ou do governo, criou um vácuo de informação. Ninguém sabe ao certo o que rolou nos bastidores. Então, a teoria sugere que a estratégia pode ter sido a seguinte: compra a lei, mas compra quietinho. Ou seja, bloquear as contas como os Estados Unidos exigiram para evitar multas pesadíssimas, mas não anunciar isso para não criar uma crise diplomática com o Brasil. Quase um jogo de cena. E isso nos traz de volta para agora. Será que a história vai se repetir? O governo vai dar a mesma ordem? E os bancos vão seguir o mesmo suposto roteiro de obediência silenciosa? Uma sanção na esposa pode ter um peso diferente na balança? E olha, é fundamental a gente entender que isso talvez não seja um caso isolado. O que a gente está vendo pode ser só a ponta do iceberg, parte de um movimento bem maior com mais gente na lista. E qual seria o tamanho desse problema? Bom, talvez ele possa ser resumido em um único número. 13. A fonte indica que existe uma lista com 13 autoridades brasileiras que estariam na mira. E as consequências não seriam só financeiras, não. A coisa vai além e poderia incluir a perda de vistos para os Estados Unidos, o que ampliaria o conflito de uma forma gigantesca. No fim, tudo se resume a este grande dilema, né? O que vai prevalecer? A necessidade de manter as portas abertas com o sistema financeiro global, o que levaria a uma conformidade discreta, ou vamos ver um desafio aberto, uma declaração pública de soberania? O que acontecer a seguir pode definir as relações diplomáticas e financeiras por um bom tempo. A resposta, por enquanto, continua em aberto.